Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 8. Só o versículo 8. Nós vamos, como a gente tem ministrado muito esse texto, você que está nos assistindo, você que está nos vendo, você que está olhando para cá, para o telão, nós vamos ficar até a segunda vírgula, tá bom? Não vamos ler o texto inteiro não, tá? Então até a segunda vírgula, vamos ler juntos. Eu sei que trata-se de uma pergunta, mas a gente vai ficar até a segunda vírgula, vamos lá. 1, 2, 3, vai. Vamos de novo, vamos lá. 1, 2, 3, vai. Você sabe que tudo aquilo que passa de 5 segundos fica gravado. Então vamos só mais uma vez, vamos lá. 1, 2, 3, vai. Senhor, fala conosco, usa-me conforme a tua vontade. É o que eu te peço no nome de Jesus, Deus. A atmosfera aqui, Senhor, o ambiente está pronto, Deus. Quando o ambiente está pronto, o Senhor se manifesta, Deus, de verdade. Desde o iniciar desse culto com a pastora Maíra, Deus. Oh, Jesus. Diga aleluia. Isso, abre a sua boca aí, diga aleluia, diga glória a Deus, diga santo. Oh. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas? O que representa essas dracmas, pastor? Já te expliquei, vou explicar de novo. Toda menina judia, ao se casar, o pai dava a ela um diadema. O que eu disse? Um diadema. Esse diadema, à medida que eu for falando, pode colocar a imagem para a gente. Esse diadema era uma dracma ligada a outra através de uma corrente. E eram 10 dracmas. Qual era o objetivo desse diadema? Esse diadema, a função dele era informar que a partir de então ela era casada, como uma aliança que nós usamos nesses dias. Então esse diadema ficava na altura da cabeça da mulher, e ela usava esse diadema. Dracmas essa que representava um dia de trabalho. Quantos dias eu disse? Cada dracma representava um dia de trabalho. Então o papai, com muita dificuldade, oferecia em torno de 10 dias de trabalho para sua filha. Vale a pena? Claro que vale. Só que essa dracma, essa moeda de prata, à medida que ela era furada, ela perdia o seu valor monetário. A partir do momento que se fazia um furo na dracma, meu pastor, e que ligava uma a outra através de uma corrente, ela perdia o seu valor. Mas quem disse que eu estou falando de valor monetário? Eu estou falando de valor que vai muito além daquilo que tem um preço a ser pago. Estou falando daquilo que na verdade perde o seu preço e ganha um valor inestimável. Aquilo que na verdade nós vamos olhar e vamos dizer assim: isso aqui vale mais do que... É como o salmista vai dizer no Salmo de número 84, no seu versículo de número 10, ele vai projetar para a gente, e nós vamos aprender que um dia na casa do Pai vale mais que 1000 fora deles. Ou seja, um dia nos seus atos vale mais que 1000. Aí ele vai dizer: eu prefiro estar à porta da casa de Deus e a permanecer nas tendas da perversidade. Então eu estou falando algo, pastor Du, que transcende. Agora, depois de confeccionada, vai valer muito mais do que 10 dias de trabalho. Ou seja, se ela tira aquilo e tenta vender, não tem valor.
Só que qual é o valor que eu vou dar para algo que o Pai me deu, me confiou? Que valor tem aquilo que Deus tem te dado? Qual é o valor do sacrifício dele ter enviado o seu único filho por mim e por ti? Paga uma dívida impagável por nós, no nosso lugar. Ilumine, amados. Essa é a ideia. Ele te chama como sal e luz. Sal porque você dá gosto, luz porque você ilumina qualquer ambiente. Pode ser o mais tenebroso, o mais obscuro, mas você é luz. Por que somos chamados de cristãos? Porque somos pequenos cristos. Quando você entende quem você é no reino, irmãos, o inimigo fica furioso. Quando você compreende um Deus que te ama e da forma que te ama, e que expressa isso todos os dias por ti, como pastor, quando você aprende que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, quando você entende que você não é merecedor, que fomos destituídos da glória de Deus, mas que tem um Deus que me amou, que te ama incondicionalmente, um Deus que te trouxe aqui pelo seu Espírito. Então você não veio aqui à toa, você não veio aqui porque você achou que deveria de vir, você não veio, você veio porque o Espírito Santo te incomodou, você está entendendo? E que te ama. Só que nesse texto que a gente leu, tem algo aqui, eu vou encurtar essa mensagem, irmãos, de verdade, pelo meu tempo, mas tem algo aqui que diz o seguinte: qual é a mulher que tendo 10, o que diz? Dracmas. Mas por que dracma? Essa é a pergunta. Por que Jesus vai usar uma parábola e vai falar de dracma? Quando na verdade ele poderia falar de denário, porque afinal de contas, tanto uma dracma como um denário representam um dia de trabalho. Só que se eles estavam debaixo do regime romano, ele não tinha que falar de dracma, ele tinha que falar de denário. Então o que acontece aqui, pastor, nessa parábola, que é uma junção de 3 parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo? O que acontece? Bem, a dracma era uma moeda grega, e o denário uma moeda romana. Se eles estavam debaixo de um regime romano, por que ele fala em dracma? Você quer ver? Na multiplicação de pães e peixes, Filipe chega para ele e diz assim: Senhor, haveria necessidade de mais de 200 denários para comprar de pão e satisfazer essa multidão. Por que nesse texto o texto fala de denário e não de dracma? Nós vamos entender, amados, que eles estão sobre o regime de Roma, contudo, eles estão sobre a influência grega. O regime era romano, mas a influência era grega. Pastor, explica isso, explico de forma breve e rápida, para você entender que isso é apenas da minha introdução. O que nós vamos tratar aqui nesse texto e fazer alusão é uma palavra conhecida hoje pelos cientistas como a epigenética. Você pode repetir comigo? Vou contar até 3, vamos lá? 1, 2, 3, vai. P mudo, epigenética. O que é epigenética, pastor? Aquilo que está acima da genética. Explica a grosso modo, não sou um grande entendedor disso, mas vou te explicar a grosso modo. A epigenética é o seguinte: ela mostra que não é o fato de uma pessoa não ter nascida de uma outra, que ela não pode adquirir os mesmos hábitos daquela. A epigenética está acima do DNA. O que é isso, pastor? Que loucura é essa? A epigenética hoje mostra que pode ser que alguém que tenha sido criado por uma outra pessoa ganhe 100% dos costumes daquela que a criou, e não tenha nenhum tipo de costume daquela ao qual o sangue corre na veia. Por quê? Pelo poder da influência.
O que nós vamos ver aqui é que agora eles estão sobre um domínio romano e uma influência grega. E aí, irmãos, a pergunta é: quem tem te influenciado? O que tem te influenciado nesses dias? Afinal de contas, você é do que influencia ou você é do que é influenciado? O que tem feito de você nesses dias? E aí isso mexe com a gente. Isso mostra muitas das vezes que um filho adotado pode parecer contigo tanto em é loucura isso, irmãos. Isso que eu vou te dizer agora é loucura. Eu estou com medo de nego me bater no YouTube. Tanto em fisionomia quanto em atitude. Dorme com barulho desse. Significa, amados, olha para mim, que nós somos frutos do meio. Desculpa, talvez essa é a parte mais pesada da mensagem. As más conversações corrompem os bons costumes. Quer fluir, quer crescer, cola com quem quer crescer, cola com quem tem unção, cola com quem lê a Bíblia, cola com quem tem intimidade com Deus. Simples assim. Esteja do lado de alguém que vai acrescentar na tua vida. Primeira parte da mensagem: a casa. Casa essa que não tinha janelas. Por quê, pastor? Porque se tratava de uma casa pobre. Me ajuda? Se tratava de uma casa pobre. Casa essa construída de pedra. E os únicos acessos que tinham era quando na construção, de colocando pedra sobre pedra, num determinado lugar do alto eles deixavam faltando uma pedra. Para quê, pastor? Para que tenha ventilação, ou para que tivesse ventilação. Só que a ventilação, Marlon, não era suficiente para trazer a iluminação. Olha para mim, porque Deus vai começar a falar contigo. Tem algumas coisas na tua vida que tu acha que são suficientes, mas Deus hoje me usa para a tua vida para dizer assim: diga a eles que não é suficiente. Talvez a forma que você está orando, o processo que você está vivendo, talvez aquilo que você esteja fazendo para chamar a atenção de Deus e que você acha que é suficiente. Deus está dizendo: eu não vejo como o homem vê, Alexandre. O homem vê o exterior, porém eu sou o Senhor. Eu vejo o interior. Antes da tua palavra sair da boca, sair da minha boca, o Senhor já conhece, porque Ele é o Deus que esquadrinha e que sonda os nossos corações. Você está entendendo? Então diga para alguém, em nome de Jesus: hoje Deus te trouxe aqui porque está requerendo mais de você. Eu já oro, ore mais. Eu já busco, busque mais. Eu já jejuo, jejue mais. Segunda característica dessa casa, muito simples. O chão era de barro. O que eu disse? O chão era de barro. Agora você imagina, como é que eu faço para varrer um chão de barro? Porque o texto diz que ela vai acender a candeia. O que ela vai fazer? Ela vai... E já começa a mostrar para a gente que quando ela acende a candeia, ela acha o instrumento de limpeza. Você entendeu? Diga assim: ela achou o instrumento de limpeza depois que acendeu a candeia. Existem instrumentos no mundo espiritual que você só vai achar quando iluminar a sua casa, a sua vida, os seus projetos. Outra coisa, pega aqui. Falei que a primeira parte era a parte mais doída da mensagem, mais difícil de engolir. Agora eu falo sobre uma segunda coisa. Vira para alguém do teu lado e diga assim: aprenda a varrer a sua casa. Diga assim: pare de varrer de dentro para fora. Passe a varrer. Pare de varrer de dentro para fora. Foi isso que eu disse, né? Passe a varrer para dentro.
as sujeiras, você está entendendo? Recolhe a sua sujeira do lado de dentro. Para de contar o que está acontecendo na tua casa. Para de compartilhar o que você não tem que compartilhar. Para de contar teus sonhos, para de contar teus projetos. Você está pegando a sujeira, você está levando para fora. As pessoas não estão nem aí para você, amado. Não estão nem aí, elas querem ouvir. Então, por favor, e as que ouvem não te contam, sim ou não? Elas te contam as sujeiras? Ou é só na minha casa que tem sujeira? É só na minha casa que gera poeira? É só na minha casa? É só na minha? Ou na tua também? Então aprenda a fazer as coisas de porta fechada, você entendeu? Fecha a porta da tua casa. O problema que acontecer lá é problema seu, da sua família, dos seus filhos, é de vocês. Ninguém tem nada com isso. Por que a candeia é acesa, pastor? Ele é acesa porque essa é a maneira que Deus tem de encontrar e trazer o perdido de volta. Você sabe que tanto na ovelha perdida, quanto na dracma perdida, quanto no filho pródigo, o pastor representa Deus. A mulher da dracma representa o Senhor. E o pai do filho pródigo representa o Senhor. Então ele entra na casa simples. O que eu disse? Que a casa é simples, sem janela. Pergunta assim, pastor, eu preciso de janela? Você precisa de fé, irmãos. Você precisa de enxergar o que eu enxergo. Você precisa de enxergar o que pessoas com unção enxergam. Não estou querendo me desfazer de ninguém, pelo amor de Deus. Eliseu toca e diz assim: pai, faz ele ver o que eu estou vendo. Faz ele entender que maiores são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Faz ele compreender que só vai acontecer alguma coisa conosco. Eu estou conjecturando, se o Senhor permitir, se o céu permitir. Faz ele contemplar, de repente quando ele toca, ele ora. Aí o moço vai ver carros e cavalarianos de fogo. Deus está dizendo: estou tocando na tua visão. Estou te dando uma amplitude de visão. Estou tocando e te dando uma unção. Você está entendendo? Por esse motivo Deus te trouxe, desculpa o trocadilho, numa nova unção. Diga assim: eu só posso viver o novo depois de completar o velho. Mas depois de completar o velho, eu não posso desejar permanecer no velho. Eu preciso viver o novo. Agora você imagina um chão de barro, a moeda de prata, Paulinha, com uma cor, pastor Eduardo, parecido com o barro do chão. Como é que eu acho? Porque ela tinha 10, ela perde uma. E ela agora vai procurar diligentemente, porque é importante. Foi o pai que confiou. Jesus, ele vai dizer assim: a todos quanto o Pai me enviaram, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. E do filho da perdição ele está tratando de Judas Iscariotes, que não é o teu caso. Diga assim: não é o meu caso. Então aprenda uma coisa: você veio hoje porque o Espírito Santo te trouxe. É a primeira coisa que você vai aprender. Eu já falei isso, estou replicando. Você veio porque o Espírito Santo te trouxe. Outra, porque você é o filho, é a filha escolhida do Pai. Você está entendendo? Diga amém. Olha para mim. Essa moeda representa alguém que se perdeu. Tá. Mas essa pessoa que se perdeu, agora essa moeda foi furada. Essa moeda foi? O que significa isso? Agora ela tem uma marca. O que eu disse? Então, só mais essa vez, por favor, porque você pode ser instrumento para alguém que está aqui, talvez sem esperança. Diga assim: você tem a marca de Cristo. Deixa que eu digo agora:
pode, não é o recomendado, pastor, não estou recomendando, mas se quiser se aventurar por aí, problema seu. Uma coisa eu vou te dizer: para onde quer que você for, você tem a marca de Cristo. Outra coisa eu vou te dizer: nada vai dar certo na tua vida, porque Jesus é um caminho sem volta. Ele te trouxe aqui para viver em novidade de vida. Então aprenda algo hoje para tu nunca mais esquecer. Você é alguém marcado até lá fora. Você está entendendo? O inferno, quando olha, ele diz assim: não, ele é diferente, ele é diferente. Há uma unção sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você crê, bate palma para Jesus. Agora ela varre o que? Um chão de barro. Dá para imaginar a poeira levantando? Escuta essa, Robertão. Ela varre e a poeira levanta. Ela está arrumando e a poeira está levantando. Deus falou isso comigo poderosamente. O Senhor falou isso comigo, pastor. Hoje de manhã a gente preparando essa mensagem, eu, pastor Eduardo, Mauro, quem estava conosco, pastor Christian também. A gente preparando essa mensagem, eu fui dizendo para ele: o Senhor está me dando isso aqui. O Senhor falou assim: diga para eles. Mas esse diga para eles, Beatriz, não era um diga para eles, era diga para eles como quem diz assim: diga para você mesmo. Você está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Joel, vê se é isso, capítulo 3, versículo 10. Vê se de fato, diga o fraco, sou forte. Sabe, quando é isso, forjar a espada das vossas relhas de arado, lança das vossas podadeiras, e diga o fraco, eu sou. Não é diga ao fraco, não é você que vai dizer para alguém, é você que vai se olhar no espelho e vai dizer assim: diga ao fraco, eu sou forte. E à medida que eu ministrava, o Senhor falava: isso não é só para eles, isso é para você. Ela varre, a poeira sobe, e o Senhor falou comigo assim: acalma o teu coração, porque a poeira que vai se levantar, ela vai se assentar. Então Deus está dizendo para você assim, para mim assim: parece que não vai ter jeito, parece que a solução não vai ser aquela que você está esperando que seja, mas deixa a poeira se assentar, porque quando a poeira se assentar, eu vou te mostrar que eu sou o teu Deus. Diga assim: leva um tempo para a poeira se assentar. É sua mamãe, Mateus? É sua mamãe? Mamãe, seja muito bem-vinda, prazer conhecer. Dizer para a senhora que o Mateus já mora no nosso coração, tá? A gente ama, tá bom? De verdade. Diga assim: leva um tempo para a poeira se assentar. Mas o vento do Espírito vai se encarregar de fazer ela baixar. Nesse tempo, evite abrir a sua boca. Eu tenho uma pequena alergia, irmãos, uma asma. Eu sei o que é falta de ar, tem que usar bombinha. Quanto mais eu falo, quanto mais eu me esforço, mais cansado eu fico. Tem um tempo, pastor, que é o nosso tempo da gente se descansar no Senhor. O papel de fazer baixar a poeira é dele. Você ora, Orlando, e você diz assim: será, Deus, que um dia, só vou até aí. Mas Deus diz assim: deixa baixar a poeira, filho.
pois não foi o homem quem te chamou. Eu, o Senhor, que te chamei, sei por que te chamei. Ninguém surpreende Deus, irmãos. Ele conhece começo, meio e fim. Sabe quem você é, quem eu sou. Sabe das minhas limitações e das suas. Mas se tem uma coisa que eu amo nesse Deus, é o Deus que baixa a poeira. Fecha a boca. Fica quietinho. Vai para o canto da oração. Vai para o canto da intimidade com Deus. Não precisa falar nada. Ele é quem te justifica. A poeira vai baixar. Mas eu prossigo. Diga assim: era um chão de barro, numa casa simples. Diga assim: não tem problema não, porque eu fico com a palavra. Ageu 2, versículo 9. Tem problema não. A casa pode ser simples, o chão é de barro, mas eu fico com a palavra. O que me importa é o que a palavra diz. E a palavra diz que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Deus está dizendo, sabe o que nesse texto? Que o templo de Salomão foi construído de forma maravilhosa. Seus pilares principais podiam ser vistos de longe, mas foi um templo que foi pago para que pessoas fossem lá e construíssem. Na reedificação do templo, agora eles vão contar com valores de mão de obra humana. Agora o Senhor vira e diz assim: esse templo, humanamente falando, não vai ser tão bonito quanto o templo de Salomão. Não, ele não vai ser mais bonito que o templo de... Não foi, de verdade não foi. Mas o Senhor está dizendo: para de achar que é a casa. Entenda que não é a casa, é a glória. Deus está dizendo que a glória desta segunda casa vai ser maior que a da primeira. Então para de achar que é pequeno, para de achar que Deus não está vendo, para de achar que Deus não está te assistindo. Ele manda te dizer que o chão pode ser de barro, e há uma necessidade que seja de barro. Porque barro fala da minha raiz. Aí Paulo, na sua segunda epístola à igreja em Corinto, no capítulo 7, no versículo 17, ele vai mostrar a importância de ser de barro mesmo. Tem que ser de barro. Isso é importante para mim e para ti, para que a glória de Deus se manifeste. Capítulo 4, versículo 17, 2 Coríntios, para que tu entenda, para que você compreenda a essência do Evangelho, de como Deus mostra que Ele é contigo. Ele vai falar da importância de sermos postos capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz o texto: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Temos porém esse tesouro em vasos de barro. Diga de barro. Diga de barro, mas vai ser nesse vaso de barro que eu vou receber a exaltação de Deus. Diga, se você entendeu isso, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus.
mas eu termino agora. A minha última parte dessa mensagem fala sobre a menorá. Se depois tiver uma foto da menorá, coloca pra gente. A menorá, Deus dá essa instrução a Moisés. Ela tem uma base única, não podia ser dividida, e dessa base única subiam outras 3 ramificações para cada lado. Então a menorá, ela tem lugar para 7 lugares de iluminação. Ele vai colocar daqui a pouco para a gente, para você entender. Essa é a menorá. E você vai entender que numa menorá, ela foi extraída, a ideia da menorá foi extraída de algum lugar. Qual foi a ideia da menorá? Foi extraída de uma amendoeira, um tronco único, com as suas ramificações. 7, porque 7 é o número da completude, é o número da perfeição, é o número da iluminação. Pastor, aonde ficava a menorá no tabernáculo? A menorá ficava no santo lugar. Aonde ela ficava? Diga assim, ela iluminava no santo lugar. Até aí você entendeu? Só que alguns teólogos começam a mostrar que Deus, ele precisa acender em nós uma menorá. E alguns vão dizer que a primeira menorá que Deus acende é em Êxodo 3, capítulo 3. Quando Moisés está cuidando das ovelhas de Jetro, só contextualizando aqui, porque eu estou no finalzinho mesmo. Moisés está cuidando das ovelhas de Jetro, em Êxodo 3. E você vai observar que de repente ele vai ver alguma coisa que vai lhe chamar a atenção. No versículo 2, diz assim, ó: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aí ele vai virar e vai dizer, então, disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Olha como é que é legal. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Me ajuda, ele respondeu. Aí Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, alguns vão dizer que a primeira menorá acesa, ela foi acesa através da sarça, que ardia, porém não se consumia. Moisés percebia que ela ardia. Eu quero te dizer hoje, que Deus te trouxe aqui, para dizer para ti, que Ele vai voltar a te fazer arder por Ele. Você está entendendo? Você vai voltar a arder pela presença de Deus. Agora entenda bem, a menorá era acesa, não precisa colocar para a gente em Êxodo 30, pelo sacerdote. Qual era o papel do sacerdote? De manhã, bem cedo, ia lá, colocava azeite, enchia, e à tardezinha, no crepúsculo, ia lá e acendia a menorá. E ela, depois de acesa, ela tinha que ficar permanentemente acesa. Então, tinha que ficar permanentemente acesa. Só que às vezes na minha vida e na tua, eu não sei o que houve, mas a chama está se apagando. Eu não sei o que está acontecendo contigo, nem qual foi o nível da tua decepção que te fez esfriar dessa maneira que você esfriou. Afinal de contas, a pergunta é: Deus mudou? Deixou de ser Deus? Você acha que só na sua casa é suficiente? Assistir o culto uma vez ou outra é suficiente? Não entendeu tu
de que Deus pega essa chama de uma sarça que ardia e começa a mostrar para Moisés: está percebendo que está ardendo? Consegue entender que Deus te trouxe aqui para dizer: já percebeu que eu estou movimentando algo aí dentro de você? Já percebeu que o meu espírito está se movimentando nesse lugar? Que você chegou aqui talvez sem um brilho, aquele brilho, sabe aquela canção, cadê aquele brilho dos teus olhos? Sabe, um Deus que trouxe você para esse ambiente e disse assim: estou fazendo meu servo trazer uma palavra só por você, só pela tua vida. E o Senhor fala comigo assim: diga a eles que eu vou fazê-los voltarem a se aquecer na minha presença e no meu espírito. Aí, se era uma chama que tinha que permanecer acesa, ou seja, não podia apagar, como manter a chama acesa? Sabe como manter a chama acesa? Sabe de que jeito que a gente mantém a chama acesa de algumas pessoas na igreja? Mostrando para ela que Deus ainda conta com ela. Você está entendendo? Sabe como é que o sacerdote fazia? Deixa eu repetir: de manhã ele levava o azeite, à tarde ele acendia a menorá. De manhã levava o azeite, à tarde ele acendia a menorá. Deus está virando para você e está dizendo: por que tu está sentado no teu lugar? Por que tu não já foi na tua liderança e não entendeu, e não se colocou à disposição para servir o Senhor? Você não entendeu que é desse jeito que eu vou te curar? Você não entendeu que é desse jeito que eu vou me manifestar? Você não entendeu que vai ser desse jeito que as minhas bênçãos virão sobre a tua vida? Você compreendeu? Diga amém. Eu termino agora eu termino. A Bíblia não diz que a sarça que ardeu em Êxodo 3 se apagou, pastor. Não há relato que diz que depois que Moisés foi embora, a sarça se apaga. Existem algumas coisas na sua vida que tu acha que já passaram, mas o meu Deus me usa para ti, para dizer: quem te disse? Quem te disse? Quem te disse que eu quero usar alguém que não seja você? Saibas tu que tem 7.000 que não se dobraram a Baal, mas ainda assim eu conto com você. Você entendeu? Diga amém. E aí, a menorá tinha uma função específica. Qual era a função da menorá, pastor? Específica, mais importante, no Santo dos Santos. Qual era a sua função? Tem o seu significado? Tem. Mas se o Senhor está dizendo que ela tinha uma função específica, eu quero saber qual é a função. A função da menorá é o tema da nossa meditação, irmãos. É o tema do nosso mês de março. A função dela era iluminar os que trabalhavam, os que serviam no templo. Era iluminar os sacerdotes no santo lugar. Ela, uma vez acesa, ela permitia que os sacerdotes transitassem sem colidir um com o outro. Qual é a nossa função no reino, irmãos? É iluminar. Qual é a minha função? É iluminar. Qual é a tua função? É iluminar. Então eu vou dizer para você: ilumine em nome de Jesus. Ilumine. Seja aquela pessoa que vai iluminar. Sabe, você ilumina e vai ter um outro trabalhando. Enquanto você ilumina, vai ter um outro servindo. Enquanto você ilumina, vai ter alguém que não vai precisar colidir. Então Deus está dizendo para nós: faça a tua função no reino. E mais importante que isso, se ofereça para alguém, para dizer assim: eu posso iluminar a tua vida. Eu ilumino e você anda. Vem cá, Marlon, vamos nesse louvor novamente. Eu ilumino e você brilha.
Eu ilumino e você brilha. Você está entendendo? Aquele que ilumina não está preocupado se ele vai brilhar. Aquele que ilumina está preocupado que alguém precisa brilhar. É essa a importância daquele que ilumina. Então hoje, irmãos, trabalhadores, olhem para mim. Às vezes dá probleminhas entre nós, dá choque entre nós, mas se no meu coração, no teu coração, o meu desejo for de iluminar o meu irmão, não haverá problemas entre nós, porque eu ilumino e você brilha. E se um dia eu precisar, você me ilumina e eu brilho, em nome de Jesus. Mas se nós iluminarmos, irmãos, se a nova unção a partir de hoje iluminar, se você que veio para me visitar voltar para a tua casa e iluminar, voltar para a tua igreja e iluminar, sabe, entender que a tua função é de iluminar. Irmãos, ninguém consegue segurar a gente, ninguém vai conseguir deter a gente. Então, em nome de Jesus, no nome poderoso do Senhor Jesus, eu quero te convidar a se colocar de pé. E eu quero te fazer um convite. Deixa a luz acesa. Eu quero te fazer um convite. E o convite que eu quero te fazer é: ilumine. Ilumine. Porque Deus vai olhar para você e vai dizer assim: Ele entendeu. Ele entendeu a função dele no reino. É a função de iluminar. Então, em nome de Jesus, eu queria que isso começasse com os trabalhadores, conosco, ao darmos um abraço uns nos outros, sabe, irmãos? Ao irmos em alguém, nós vamos declarar assim: ó, ilumine. Ilumina teu irmão, ilumina tua irmã, ilumina alguém, em nome de Jesus. Vamos entre nós, vamos mostrar, porque se isso começar, vem cá Rodrigo, se isso começar entre nós, irmãos, a coisa flui, a coisa acontece, em nome de Jesus. Ilumine. Você é uma menorá nesses dias. Você foi chamado para iluminar, em nome de Jesus. Então ilumine, é isso. E aí que Ele brilhe, que Ele brilhe, que Ele brilhe, que Ele sirva. Eu ilumino e você serve. Eu ilumino e você serve. É isso, em nome de Jesus, que possamos fazer desse jeito. Eu ilumino e você serve. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Deus, é que essa só pegou fogo e não se consumiu, que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia contra a glória vale mais que mil. É que essa já pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia contra a glória vale mais que mil. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Deus, é que essa sarça pegou fogo e não se consumiu, e a
Declare isso, vai. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Nós fomos atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença, Deus. Atraídos pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, vale mais que mil, do que qualquer outro lugar. Tua glória vale mais que mil outros lugares. Gente, tem alguém hoje aqui em nosso meio que está voltando para Jesus, voltando para Jesus de fato, tomando uma decisão hoje, dizendo assim: pastor, estava longe, estava distante, mas eu hoje estou decidindo por Jesus. Você entendeu o amor de Deus pela tua vida? Você entendeu que Ele faz tudo por você? Se houver alguém entre nós que esteja voltando para Jesus, em nome de Jesus, por favor, tome uma atitude de fé, sabe? Não fique aí no teu lugar, vem aqui, vem. Sai do seu lugar, vem aqui. Se tiver alguém hoje dizendo: ah, pastor, eu estou voltando, pode apagar as luzes que eu vou te dar privacidade, estou voltando para Jesus. Então, em nome de Jesus, não deixa nada te prender, não deixa nada te atrapalhar. Esse é o convite do alto para você, é um convite de Deus para a sua vida. Pastor, eu quero, eu só estou falando isso, irmãos, porque o Espírito tem, desde que eu comecei a pregar, tem falado isso comigo. E se esse for o teu caso, em nome de Jesus, deixa eu te conhecer, vai. Deixa eu te conhecer, vai. Isso, bate palma para Jesus, irmãos. Oh, tem mais gente voltando para Jesus. Isso, vem para cá, vem para cá. Isso. Essa é a noite que Deus separou para você, é a noite que Deus separou para a tua vida. É uma noite de reconciliação, é uma noite onde o amor de Deus está contigo. Tem mais gente, bate palma para Jesus. Isso. Oh, que Deus esteja te tocando, Raquel, te mostrando que você já sabe que Ele é contigo, querida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, irmãos, tem mais gente entre nós. Então, pelo amor de Deus, não perde hoje não. Não deixa para depois, não deixa para um outro culto. Faz isso agora. Toma essa decisão agora. Diga, eu estou tomando a decisão é por Jesus. Eu quero voltar para Jesus hoje. Seja uma menorá hoje. Diga: pastor, a partir de hoje eu quero iluminar pessoas. Eu não me importo de iluminar alguém, sabe, pastor, e essa pessoa servir. Então você que não se importa com isso, você quer iluminar. O meu segundo apelo é para você: pastor, eu não estou voltando para Jesus, mas eu entendi a minha posição no reino, e eu quero iluminar vidas, pastor. Você quer iluminar? Então você vai fazer isso. Sai do teu lugar, vem iluminar quem está aqui na frente, vem, em nome de Jesus. Se for o teu caso, vem. Isso, pode vir. Isso, seja instrumento para alguém aqui. Seja instrumento de Deus para alguém. Ilumine uma vida, ilumine uma pessoa hoje,
a partir de hoje, Senhor, eu quero te servir de todo o meu coração, com toda a minha alma. Eu quero me entregar para ti. Faça isso em nome de Jesus, e que Deus faça tudo novo na tua vida. Pois a partir de hoje eu declaro você como uma menorá acesa, isso, para que alguém sirva. Você vai iluminar e alguém vai servir. É o que eu quero te pedir. Saia daqui com essa convicção no teu coração. Deus, toma teus filhos que vieram à frente, Deus. Senhor, toma teus filhos que vieram à frente, Senhor, e que eles possam ser cuidados, Deus. Senhor, não só aqui, mas quando eles voltarem para casa, meu Pai, que eles sintam o teu amor, o aconchego da tua presença. Mas de uma coisa nós sabemos, nós, Senhor, nós vamos ter a convicção de que a partir de hoje eles serão chamados, foram chamados para iluminar, em nome de Jesus. Abençoa, Deus. Abençoa, Deus. Vocês que vieram podem voltar. Que Deus abençoe a vida de vocês. Diga aleluia.